Olá, eu sou o professor Rodrigo Guinski. Na aula de hoje nós veremos as técnicas de ilustração digital. Primeiramente veremos algumas diferenças entre as técnicas manuais e as digitais. Também veremos as diferenças entre as ilustrações digitais vetoriais e as ilustrações digitais em bitmap. E finalmente veremos como utilizar as ferramentas para desenho digital, né? Tanto o mouse quanto as canetas stylus, que você pode desenhar olhando na tela, diretamente na tela de smartphones e tablets, e as mesas digitalizadoras, também conhecidas como tablets, né? Olá, o tema da aula de hoje é técnicas digitais de ilustração. Primeiramente, nós devemos ver algumas diferenças, né, e características específicas entre o ato de ilustrar manualmente e ilustrar digitalmente. Cada ilustrador pode escolher as suas técnicas preferidas, né, com as quais gosta mais de trabalhar, e também quais são mais eficazes e eficientes no processo de criação de uma ilustração. Então, o ilustrador ou a ilustradora podem tanto trabalhar de maneira, dependendo do caso, alguns profissionais trabalham apenas de maneira manual, enquanto outros trabalham apenas de maneira digital, e também há alguns que trabalham de maneira híbrida, né, misturando as técnicas digitais e manuais. Então, podendo trabalhar com as duas técnicas em conjunto, né, a partir da digitalização de uma imagem realizada manualmente. Às vezes, talvez uma ilustração seja esboçada manualmente, depois finalizada de maneira digital. Agora vamos ver algumas vantagens das técnicas manuais de ilustração. O uso de técnicas manuais é muito útil para a geração de alternativas, pois podemos representar ideias com o lápis sobre o papel quase na velocidade em que pensamos. Ou seja, na hora que estamos criando alguma coisa, no início do processo criativo, muitas vezes é mais rápido desenhar no papel, né? Porque o ambiente digital ele nos leva a querer aprimorar os desenhos, né? Então, se a gente erra alguma coisa, a gente acaba tentando consertar, enquanto no papel você pode ir rabiscando, fez um rabisco e não deu certo, você pode começar outro, e isso dá uma agilidade no processo, né? Claro que isso depende da pessoa, né? Da mentalidade de cada um, porque existem pessoas que também conseguem ter essa agilidade no processo digital, mas não é fácil. A segunda vantagem, as ilustrações digitais detalhadas podem gerar arquivos pesados, o que não ocorre quando utilizamos técnicas manuais. Ou seja, principalmente quando a gente trabalha com efeitos ou ilustrações bitmap ou ilustrações vetoriais com muitos detalhes, isso acaba deixando os arquivos muito pesados e o processamento do computador começa a ficar mais lerdo. Então a gente para de ver as coisas acontecendo em tempo real, porque a gente pode fazer um traço e esse traço demorar um pouco para acontecer, né? O que não acontece nas técnicas manuais, né? A gente pode às vezes ter que esperar secar uma camada de tinta para aplicar outra, mas é parte do processo, né? Não é uma falha no processo, como o computador fica lento, né? Então, essa lentidão que pode ser criada por arquivos mais complexos, né? Ilustrações mais detalhadas, efeitos, é uma coisa que não acontece, né? Na ilustração manual, né? Você não tem algo que te trave o processo no meio do caminho. Terceiro, o número limitado de materiais pode facilitar nossa concentração. Então, quando a gente ilustra manualmente, normalmente a gente trabalha com
a gente já tem um número limitado, né, de materiais à nossa disposição, né, porque entre muitas razões, materiais de ilustração muitas vezes não são baratos, né. Então, a gente ter a gente pode ter um guache, um marcador, um lápis de cor, né? Então a gente vai nessas soluções, né? Enquanto a gente está ilustrando. Já quando a gente está ilustrando digitalmente, a gente tem uma infinidade de possibilidades de efeitos, de ferramentas diferentes que a gente pode ficar testando para ver se vai funcionar, qual vai funcionar melhor. E essa falta de limitação, né, nas possibilidades do que a gente pode utilizar numa ilustração, muitas vezes pode fazer a gente perder mais, gastar muito mais tempo do que o necessário para realizar alguma coisa. Ou acabar até patinando, né, não conseguindo ir para frente numa ilustração, porque a gente não consegue, pode causar uma indecisão durante o processo, né, em que nada tá bom o suficiente, tudo pode ser, mas se eu testar aquilo ali, se eu aprimorar um pouquinho mais essa parte aqui. Então, normalmente uma das coisas que serve muito para dar um fim, né, nesse processo de experimentação, normalmente são os prazos, né, que chega uma hora que as coisas devem ser terminadas e não adianta fugir dos prazos. Em quarto lugar, a arte original feita com técnicas manuais pode ser vendida para colecionadores por um preço mais alto do que uma impressão gerada a partir de um arquivo digital. E no caso de ilustrações que são feitas durante a produção, de desenhos animados, por exemplo, ou mesmo filmes que acabam criando um corpo de fãs, né? Fãs que querem consumir os produtos relacionados a essa produção, né? Um filme, uma animação, um videogame, páginas de história em quadrinho. Então, muitas vezes o fã, o colecionador, gosta de ter as artes originais, né? Feitas manualmente. Para projetos digitais, isso também podem ser vendidos, né, a impressões, né, às vezes tiragens limitadas. Mas uma das coisas que é bem valorizada pelos fãs, né, e existe um mercado para isso, você pode ver nos Estados Unidos, eles têm muitas, como se fossem galerias de arte, né, que vendem esse tipo de material, né, de concept art, os fundos, as células de animação, os cartazes, as páginas de história em quadrinho, desenhos originais criados por animadores. Então, você criar manualmente, quando você chega a trabalhar num projeto que acaba com esse status, né, de colecionável, que tem essa relação com o público, então muitas vezes trabalhar de maneira manual é uma coisa interessante. Em história em quadrinho, muitos desenhistas guardaram os seus desenhos como a valorização, né, da arte original de quadrinhos também não é uma coisa que acontece há muito tempo. Acho que é uma coisa que começou a ser mais colecionável, assim, ou valorizada, né, porque os desenhistas sempre venderam as suas páginas originais, mas essas páginas começaram a ser vendidas mais caro já mais para o final dos anos 80, começo dos anos 90. E para muita gente, para muitos desenhistas, isso acabou sendo a aposentadoria deles, né? Esse dinheiro que eles conseguem vendendo as páginas que eles guardaram dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos que eles realizaram no passado. Agora vamos ver algumas vantagens da ilustração digital. A primeira vantagem é que os erros podem ser rapidamente desfeitos e corrigidos. Essa é uma das grandes vantagens, né? Porque se você, dependendo do material que você está usando com técnica no manual, se você
dependendo do erro que você comete, você tem que começar o desenho de novo, usar uma folha nova de papel, enquanto digitalmente esses erros você pode dar um Ctrl Z e, desfazer, né, o erro. Mas isso também tem sua desvantagem às vezes, né, porque quando a gente trabalha com a mentalidade que a gente não pode cometer erros, ou que a gente se preparou para cometer poucos erros, né, para ter um domínio da técnica em que o erro quase não acontece, chegando nesse ponto, né? Isso para muita gente é mais difícil de acontecer no digital, né? Você chegar nesse nível de proficiência onde você consegue executar as coisas mais de primeira, né? Sem muitas correções. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa que todo mundo faz, né? Ctrl Z, correção e corrigir erros rapidamente. Em segundo lugar, os materiais de ilustração podem ter custos altos, enquanto a produção de ilustrações digitais pode ser realizada em computadores ou dispositivos móveis através de softwares. Atualmente, né, todo mundo tem um computador ou um aparelho celular, um smartphone, em que você pode colocar programas, né, aplicativos, softwares para realizar ilustrações, né? Então essas ferramentas digitais estão ao nosso alcance, né, de maneira fácil, como existem muitas coisas gratuitas. Enquanto os materiais já podem ter um alto custo, né? Principalmente para você ter uma grande variedade de cores, ou você vai comprar as cores de marcadores, as cores de aquarela, dependendo de cada projeto, os tipos de papel que você vai usar. Muitas coisas vêm de fora, com variação do câmbio, elas aumentam muito de preço. Às vezes os materiais de qualidade maior são muito difíceis de serem encontrados aqui no Brasil, né? Esse é um eu diria, das desvantagens dos materiais manuais de ilustração também, é que muitas dos efeitos que a gente mostra em aula e que a gente vê nos trabalhos, né, isso foi feito com tal técnica, às vezes não é só a técnica, né, é a qualidade do material, né, que foi utilizado. Nem todo nanquim tem o mesmo efeito, nem toda aquarela, nem todo marcador produz o mesmo resultado, né? Tem algumas marcas que são mais fáceis, que tem produtos que são materiais que são mais fáceis da gente trabalhar do que outras, né? E quanto mais fácil é trabalhar com esses materiais, também mais fácil da gente dominar o processo, né? Quando a gente não tem que ficar lutando contra um material, até descobrir que é o material que não funciona direito, que não é a gente, que não consegue realizar as coisas como a gente viu naquele vídeo do YouTube, naquele tutorial. Então, materiais podem ser custosos, né? Os softwares a gente pode conseguir gratuitamente, né? As técnicas manuais podem ser simuladas digitalmente. Essa é uma outra vantagem da ilustração digital, que se você quer um aspecto de ilustração manual, isso é possível de ser simulado, né? O Photoshop, por exemplo, tem vários tipos de pincel que vão simular aquele acúmulo de pigmento nas bordas de uma aguada de aquarela, simular materiais mais secos, né? Então, com a combinação de efeitos e diferentes pincéis, pincéis digitais, né, é possível simular outras técnicas digitalmente. E também tem a vantagem que as ilustrações digitalizadas, quando finalizadas, podem ser aplicadas imediatamente ao projeto de impressão ou projetos para a web, né? Ou seja, quando a gente trabalha de maneira manual, a gente tem que fotografar ou escanear o nosso desenho e também tratar essa imagem para que ela
fique melhor, né? Porque mais apresentável, porque às vezes tem essas variações de cor da fotografia, né? Que a gente pode normalmente a gente tem que ajustar, né? Quando a gente digitaliza um trabalho, o que muitas vezes quando o projeto é gerado direto digitalmente, ele já está pronto, né? Então, hoje nós vamos ver os dois tipos principais de ilustração digital, né? Que é a ilustração vetorial e a ilustração em bitmap, né? Vamos começar pela ilustração vetorial. A ilustração vetorial se baseia em gráficos vetoriais compostos por pontos, linhas e curvas e formas baseados em fórmulas matemáticas. Gráficos vetoriais, a vantagem dos gráficos vetoriais é que eles podem ser reduzidos e ampliados sem perda de qualidade, né? Então, isso é uma grande vantagem, né? Não importa o tamanho que você colocar, ele vai ficar com a mesma aparência. E alguns softwares de ilustração vetorial que a gente conhece são os que a gente pode utilizar são o Adobe Illustrator e também o Adobe Animate. Eu gosto muito do Adobe Animate. Eu aprendi a ilustrar digitalmente na época do Macromedia Flash, que é uma versão antiga do Adobe Animate, depois virou foi comprado pela Adobe, e eu ainda, dependendo do desenho que eu tenho que fazer, é mais fácil eu usar o Animate do que o Illustrator. Mas também temos apps como o Sketch, o Inkscape, o Vectornator, o Vector, Drawpad e Free Vectorization Tool. Então, opções não faltam para a realização de ilustrações vetoriais. A gente tem uma aparência, né, que é bem característica da maioria das ilustrações vetoriais, né, para você criar aparências diferentes dá um pouco mais de trabalho e tem que utilizar um pouco outros recursos, né? Mas o que define a ilustração vetorial são essas formas com contornos bem nítidos, né? Bem afiados, e a utilização de cores chapadas, né? Cores planas e gradientes suaves, como vocês podem ver aqui. O outro tipo de imagem que nós podemos criar digitalmente é a imagem bitmap, que é composta por um grid de pixels quadrados, né, uma gradezinha quadradinha, em que cada pixel pode ser colorido com a cor desejada, né? Então, a gente pode fazer um desenho que que pode ficar com a cara desse desenho vetorial aqui. Se a gente ampliar esse desenho em um programa bitmap, a gente vai ver que os cantinhos dele não são, que os limites, né, os contornos deles não são bem nítidos, né? Eles são feitos de uma escadinha, né, de bitmap, né, de pixels. E a qualidade da ilustração de bitmap, diferente da vetorial, né, ela é definida pela resolução. E você ampliar e reduzir, ampliar imagens com resolução baixa vai resultar numa imagem com uma aparência pior, né? Então, ela depende do tamanho, né? Enquanto o vetorial você pode deixar do tamanho que você quiser sem perda de definição, as imagens bitmap perdem definição, né? E as imagens bitmaps podem ser aplicados em telas, né, como nos celulares e monitores. A resolução máxima é 72 dpi. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem uma imagem com mais de 72 dpi, isso não vai fazer muita diferença, né? Ela vai ter a mesma aparência. Já na questão da impressão, se a gente tem uma imagem com menos de 150 dpi, ela já vai ter uma aparência mais degradada. Mas a gente pode ter imagens com dpi, pixels por polegada, né, dots, né, pontos por polegada, né, desculpe. DPI é pontos por polegada, né, ou pixels no caso
os pontos são os pixels, né, no caso da imagem digital. E a imagem para impressão pode ter mais de uma resolução mais alta, né? Quanto mais alta, melhor a qualidade da imagem. A diferença da imagem vetorial para a imagem bitmap é que o bitmap a gente pode alcançar resultados similares da imagem vetorial, só que a gente também pode ter uma grande variedade de outros resultados, né? A gente pode simular todas as técnicas manuais, seja spray, marcador, aquarela, lápis de cor. A gente consegue simular a aparência de tudo, né, nos programas bitmap, né? O que é mais difícil simular outras técnicas no programa vetorial, né? Então nos programas bitmap isso é mais fácil. Alguns softwares de programas bitmap são o Adobe Photoshop, o GIMP e o Corel Painter, e alguns aplicativos que a gente pode ver são o Procreate e o ArtRage, que a gente pode usar para ilustração bitmap. Agora vamos ver alguns das ferramentas que a gente pode utilizar para desenhar digitalmente, né? A primeira delas é o mouse. Não é impossível desenhar com o mouse, também não é a maneira mais fácil, mas com prática isso é possível. Existem várias ferramentas digitais de desenho, né? Uma delas é a caneta. A caneta ela vai criar linhas através de pontos de ancoragem, ou seja, eu vou clicar um ponto aqui, não posso clicar. Eu vou clicar esse ponto, daí quando eu clicar em outro lugar, ele cria a linha. Daí assim progressivamente eu consigo criar esse desenho, ponto a ponto, daí ele vai criando a linha, né? E esses pontos de ancoragem a gente pode curvá-los depois utilizando, se a gente clicar bem no nozinho dele aqui, ele abre essas alças aqui que a gente pode manipular para transformar essas linhas em curvas, como foi feito aqui nesse outro desenho. Então essas canetas elas criam linhas, né? Linhas de contorno, que a gente pode a qualquer momento mudar a espessura, né? E também quando a gente se a gente fecha uma forma com essas linhas, a gente pode preenchê-las com cores. Outra ferramenta que é parecida com a linha, faz os mesmos tipos de linhas com pontos de ancoragem, é o lápis. Só que a diferença é que o lápis a gente desenha como a gente desenha normalmente, né? Então a gente vai clicar, assim, no caso de desenhar com o mouse, que esse desenho foi realizado com o mouse, foi clicar, o botão direito foi clicado e a gente vai desenhando, né? Ele vai marcando, enquanto o botão está clicado, ele vai marcando, né? E isso gera um monte de pontos de ancoragem automaticamente, tá? E aqui nessa imagem a gente também pode ver uma outra característica do desenho vetorial, que é utilizar contornos mais grossos para os contornos, linhas mais grossas no contorno externo e linhas mais finas no contorno interno, né? Então aqui a gente, com essas duas, a caneta e o lápis, a gente pode criar essas linhas que a gente pode mudar de espessura, né, a qualquer momento. Já o pincel, ele vai criar preenchimentos, né? Os preenchimentos têm os pontos de ancoragem deles também em volta, né? Mas se a gente quiser e a gente pode aplicar nesses preenchimentos, a gente pode aplicar contornos, né, que vão funcionar que nem as linhas criadas pelo pincel e pela caneta. Então aqui a gente desenha como se a gente estivesse desenhando com pincel, e aqui a gente também pode... E o traçado ele vai depender do formato, né, da ponta, né, do ponto, o tipo de ponto, o tipo de pincel depende do tipo de ponto que a gente escolhe, porque uma linha é um ponto colocado em movimento, né? Então esse ponto circular, quando a gente movimenta ele,
ele cria essa linha com uma certa regularidade de espessura, né, por causa que ele é redondo. No caso desse ponto que é uma elipse vertical, né, então quando a gente estiver arrastando ele na horizontal, ele vai estar em qualquer direção. Se a gente arrastar ele na mesma direção, ele fica com um contorno também irregular, né? Mas quando a gente vai mudando de direção, ele vai criando linhas que vão variando de espessura, né? A mesma coisa aqui com a elipse horizontal, né? Então ela cria essas variações dependendo da direção em que a gente desenha. Assim como também os diversos pincéis quadrados, né? Que tem quadrado de pé, quadrado deitado. Cada um desses pincéis vai dar uma qualidade de linha, né, que a gente tem que escolher na hora que a gente está realizando a ilustração. Então aqui, ó, temos um exemplo de um esboço, de uma ilustração criada com mouse a partir de um desenho, de um esboço realizado manualmente, né? Então essa imagem aqui foi colocada numa outra camada, numa camada de fundo, né? E eu coloquei um retângulo branco por cima e dei uma transparência de 30% nele, deixei ele com 30% de opacidade para ele ficar mais claro, né? E separar melhor a linha que eu for desenhar aqui do desenho do desenho do fundo, né? Então, aqui, para meio que provar que é possível contornar o desenho e desenhar com o mouse, né? Aqui o desenho foi contornado com o mouse. E depois preenchido, né? Então, essa é uma das maneiras de utilizar, de combinar a ilustração digital com a ilustração manual, né? Utilizando ilustrações manuais como esboço, né? Como para marcar a construção de uma ilustração que será finalizada e refinada digitalmente. Aqui a gente já tem uma outra ferramenta que permite que a gente desenhe da mesma maneira que a gente desenha, ou semelhante, né? Com um lápis ou uma caneta, né? Então a gente segura essa ferramenta da mesma maneira e move ela por essa tablet, né? Que ela tem ela funciona como mouse, né? Também cada ponto que você coloca na tablet corresponde a um ponto da tela. Só que a diferença é que aqui a gente não desenha olhando para o desenho, né? Assim como no mouse a gente também não desenha olhando olhando com a nossa mão e o desenho no mesmo ponto, né? Quando a gente desenha com lápis, a gente está olhando para a nossa mão e o resultado as linhas que a gente produz saem da nossa mão, né? Através do lápis, mas saem próximo da nossa mão. Aqui a gente já vai estar desenhando num lugar, assim como com o mouse, e olhando para a tela em outro lugar, né? Essas canetas normalmente têm duas pontas, uma ponta mais fina para você desenhar e a ponta mais grossa que já está programada uma borracha automaticamente, né? Que você pode também programar para ser alguma outra ferramenta, né? Dentro do programa, do programa que você for usar, você pode estabelecer isso. E ela também tem dois botões, pode ter dois botões, né, próximos ao dedo indicador, que podem tanto funcionar como os botões do mouse, né, o botão direito e esquerdo do mouse, como também podem ser programados para serem atalhos, né? Você pode colocar um Ctrl Z, um Ctrl C, um Ctrl V já nesses botões, né, para você não ter que clicar no teclado. Aqui também, na própria mesa, muitas vezes você tem outros botões que você também pode colocar atalhos neles, né? Algumas mesas também são sensíveis ao toque, né? Então você passar só o dedo sem a caneta
né, sobre elas também funcionam. Então, e a gente também tem a caneta Stylus, né, que a caneta Stylus ela vai ter essa ponta aqui que se você tira a tampinha vai ter uma entrada para USB para você carregar a caneta, né, mas ela só tem uma ponta para desenho e ela desenha sobre as telas de smartphones e dispositivos móveis, né, smartphones e tablets. A vantagem tanto da tablet quanto da caneta Stylus é que elas têm sensibilidade à pressão, tem pressão variável, ou seja, linhas aqui que variam de espessura podem ser criadas pela variação de pressão durante o traço, né? Aqui a gente pode ver o exemplo, né, e a gente define nas definições, né, nas configurações dessa pressão, a gente define o tipo de ponto, né, que nem num pincel, caneta, pincel normal, mas a gente define o mínimo e o máximo, né, quando a espessura da linha quando está na pressão mínima e a espessura da linha quando está na pressão máxima. Então aqui eu realizei essas linhas aplicando uma pressão cada vez maior e elas foram ficando mais grossas, né, dentro daqueles limites que foram especificados. Então, outra vantagem voltando um pouco à ilustração vetorial, uma das vantagens da ilustração vetorial é que a gente pode suavizar as curvas ou transformar grupos de preenchimentos e deixar eles mais retos ou mais curvos, né? Então aqui foi tanto essas curvas, o contorno externo principalmente desse personagem, você pode ver que foi suavizado, né? Utilizando essa ferramenta, a gente seleciona uma área. Às vezes selecionar o personagem inteiro pode dar algum erro, mas a gente pode selecionar por partes, né? E daí vai suavizando. E depois eu dei uma detalhada um pouco maior no personagem utilizando a caneta já como pressão, né? Utilizando a tablet, né? Até alguns slides atrás eu estava utilizando apenas o mouse. Então a ilustração vetorial também e a bitmap também são capazes de fazer gradientes bem suaves, né? E os gradientes vão depender quando a gente define as cores das duas extremidades do gradiente, né? Aqui foi um preto e um branco, o preto de um lado, o branco do outro. A gente pode até definir gradientes com tipo um arco-íris, né? Com várias cores por dentro. E daí a gente clica de um lado e arrasta para o outro, no Photoshop, por exemplo, e ele cria esse preenchimento. Já em programas vetoriais, muitas vezes a gente pode aplicar com o baldinho e ele vai... E depois a gente vai ter que regular, né, o ângulo dele. Que nem aqui ele está aqui ele está vertical. Daí aqui ele está com um ângulo nessa direção. Aqui ele foi colocado num ângulo mais para essa direção aqui. Então a gente pode ir aqui na horizontal, né? Então a gente pode alterar o ângulo desse gradiente, né? Da maneira que ficar melhor porque a gente está fazendo. A gente também pode utilizar o gradiente para criar preenchimentos, né? Nos personagens. Aqui a gente tem um exemplo de um personagem que foi preenchido, né? A variação tonal, né? A gente vai do mais claro até uma sombra mais escura, baseado na cor do personagem, que é meio que a cor média aqui, né? A gente pega essa cor média, mas daí define uma cor mais clara e uma mais escura, né? Para que ela fica no meio, que a cor do personagem fica meio que no meio do gradiente. Daí a gente pode aplicar nas diferentes áreas de preenchimento, né? Baseados na direção da luz. Então a luz está vindo dessa direção aqui, né? Que é onde vai estar todas as partes mais claras.
estão relacionados com essa direção de luz. Ele está meio que contra a luz, né? A luz está vindo dessa direção e está vindo um pouco das costas dele, né? Já aqui no lado esquerdo, a gente tem o sombreamento realizado com o pincel, né? Então, o preenchimento vetorial a gente pode realizar ele de várias maneiras, né? Então, a gente pode trabalhar em camadas, a gente pode desenhar por cima, né, do que já tinha sido desenhado, destruindo o que estava embaixo. E a gente também pode selecionar, nesse caso aqui, as várias outras cores foram aplicadas de uma maneira que eu selecionei a cor azul do preenchimento base do personagem e selecionei para ele, para o pincel pintar apenas onde está selecionado. Então, se eu faço esse risco aqui, ó, ele não afeta o contorno azul, né? Se eu faço preencho essa sombra aqui, ela não vai afetar o contorno azul também, ou as outras partes, ela só afeta o que está selecionado. Eu posso também pedir para ele, configurar para ele preencher embaixo, né? Então eu posso fazer um desenho aqui, ele não vai colocar preenchimento por onde está o desenho do personagem, apenas embaixo, né? Aqui esses retângulos foram colocados em camadas diferentes, né? Aqui tem um retângulo plano, né, com preenchimento plano, e aqui tem um retângulo com esse gradiente que vai do amarelo até o laranja, né, acompanhando a iluminação. Então a gente tem várias maneiras de ir finalizando, né, o personagem. A gente pode usar cores planas, né, para definir uma cor base para o personagem, uma cor de luz e uma cor de sombra. A gente pode usar preenchimentos. E a gente também, já o traço bitmap, a variação dependendo do pincel que a gente usa, a variação da pressão também, além de variar a espessura, também varia o tom, né? Isso vocês podem ver. Vocês podem ver aqui, ó, que esse pincel não variou a espessura, mas o tom variou. Esse aqui variou a espessura. Esse aqui variou o tom. Tem alguns que variam o tom e a espessura. Então, depende da configuração de cada pincel, né? A gente tem os pincéis duros, né, que produzem essa linha bem nítida, e a gente tem os pincéis macios que fazem esse gradiente, né, em volta do traço, né? Que isso que faz com que, quando a gente está pintando, as cores se misturem mais gradativamente, mais suavemente, né? Não fique tão marcado como aqui, ó, né? Aqui é pincel duro vetorial, né? Já um pincel, a gente já vai ver como é que fica o resultado de pintar com um pincel macio bitmap, né? Então aqui a gente tem várias possibilidades diferentes, né? Tanto que os pincéis vetoriais são melhores, né, para a gente simular técnicas manuais. E aqui a gente tem, né, aquele desenho que já foi mostrado, né, o vetorial com o pincel duro. E aqui onde a partir desse desenho aqui foi aplicado o pincel, vários pincéis diferentes, né? Primeiro com um pincel mais macio para criar uma gradação suave, né? Para dar sombra para a cor da pele do personagem, da luz, né? Para a cor da pele do personagem, da sombra para a cor da pele do personagem. Aqui foi utilizado um pincel mais texturizado, né? Tipo um spray, no modo dissolver, né? Para que ele faça esse granulado, né, para criar uma textura diferente, né, para a roupa e para a clava do personagem, uma textura um pouco diferente da textura da pele do personagem, né, que é um pouco mais suave, né. Aqui também foi aplicado
um outro pincel com um efeito de borrar, né? Para misturar um pouco, para suavizar aqui o contorno, misturar um pouco do contorno com a pele dele, com o preenchimento. Então isso foi aplicado para deixar o volume mais suave, né? Então nessa aula, né, nós vimos várias técnicas diferentes, né, em que a gente pode desenhar de maneira vetorial e bitmap na realização de ilustrações, né? Daí, a partir disso, vocês podem ter uma noção melhor para escolher as ferramentas, né, que vocês acharem, dependendo da intenção que vocês têm na ilustração que vocês querem realizar, né? Qual resultado vocês esperam alcançar. Aqui nós temos as referências bibliográficas, né? Que para quem quer se aprofundar nesses assuntos, que para quem trabalha com Photoshop, eu recomendo ou tem interesse em trabalhar com Photoshop, esse livro guia de referência Adobe Photoshop CC é um livro que está na biblioteca Pearson, vocês têm acesso, e ele é um guia de referência que vai dar para vocês o básico para vocês trabalharem com o Photoshop. Até a próxima. Na aula de hoje, vimos as técnicas básicas de ilustração digital, a diferença entre nós realizarmos uma ilustração digital de maneira vetorial e bitmap, né, que você tanto numa questão de peso de arquivo, quanto numa questão das técnicas e resultados que a gente consegue, elas são diferentes, né? Vimos algumas diferenças entre realizar ilustração digitalmente e manualmente. Às vezes a ilustração digital pode parecer mais rápida, né? Porque a gente tem a opção de corrigir, Ctrl Z e tudo mais. Às vezes essas possibilidades vão colocando a gente num ciclo que a gente fica aperfeiçoando as coisas além do ponto e a gente acaba gastando mais tempo do que o necessário para realizar certas coisas também. E finalmente nós vimos como utilizar as ferramentas digitais de desenho e ilustração disponíveis nos softwares com o uso não só de mouse, mas com as canetas, né? A tablet e as stylus para a gente desenhar nos smartphones e tablets.